Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Diz isso aí na sua Bíblia. É importante, abra sua Bíblia, deixa aberta aí, confira tudo que é falado, para que você tenha certeza de que na sua cabeça, no seu coração, está entrando a palavra do Senhor, ok? Irmãos, nessa manhã, eu quero falar de um projeto que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos. E é interessante porque a vida cristã, ela é mais do que estar na igreja. A vida cristã é mais do que ter um nome de cristão. Mas quando Jesus Cristo ele nos liberta, quando Jesus Cristo nos chama, ele vai nos chamar para uma nova vida. E essa nova vida não acontece de uma hora para outra. Não é você vir para a igreja, você entrou pelaquela porta e de hoje para daqui a pouco você já é uma nova criatura. Não é assim. Essa nova vida é um processo que nós chamamos de santificação, onde coisas de Deus começam a entrar em nós, mudar a nossa postura, mudar os nossos pensamentos, mudar aquilo que somos, porque Deus ele constrói esse novo projeto na vida da gente. Então eu quero fazer um paralelo aqui com o projeto de uma casa, de uma edificação, de uma construção, porque toda a edificação, antes dela ser construída, essa edificação ela passa previamente por um projeto, por uma planta que é feita por um profissional. E essa planta, ela contém medidas que foram calculadas, que foram planejadas de acordo com o terreno. E isso tudo foi feito por um engenheiro, por uma pessoa capacitada, alguém que entende disso. Mas isso tudo é muito mais amplo, porque uma construção, ela envolve diversas áreas. Me ajuda aí, quais as áreas que envolvem uma construção? Me ajuda aí. Diga uma área aí que envolve uma construção. Oi? Fundação. O que mais? Você vai fazer uma casa, o que você precisa? Terreno. O que mais? Tijolo. Colunas. Ferro. Aí é que tá, agora a casa já está pronta. Dentro dessa casa precisa o quê? Família, sim. Aí a tua família vai almoçar, ela precisa do quê? Comida, ela precisa de uma mesa, ela precisa de um marceneiro, tem um ali, o melhor de todos. Né? Ela precisa do que mais? Ela precisa de roupas, tem uma dona de loja aqui, você vai lá comprar as roupas para a tua família. Né? A casa sua precisa de eletricidade, então você precisa contratar quem? O eletricista. A tua casa precisa ter água para você tomar banho, você tem que contratar quem? O encanador. Então você precisa de tudo isso. Agora, não há um mestre de obras melhor do que Jesus. Amém. Não há. E o versículo que a gente leu aqui diz que Jesus, ele começou essa obra, que é muito além do que tijolo, do que coluna, do que eletricidade, do que encanador. E a palavra obra que é usada aqui, ela significa aquilo que alguém se compromete a fazer. Então Jesus, ele se comprometeu em construir essa obra na nossa vida, esse empreendimento que ele tem feito na nossa vida. E eu quero me atentar aqui nesses dois últimos significados, que é qualquer obra que é feita pela mão, é uma arte. Você que está aqui nesta manhã, você é uma arte que Deus fez. Amém? Uns de um jeito, outros de outro, mas somos essa arte. E se nós voltarmos ao primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver algo muito interessante, porque Gênesis capítulo 1, versículo 27 fala: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, na criação, Deus, ele moldou tudo. Ele deu forma com as suas próprias mãos, mas por ocasião do pecado, de um homem tentar ser igual a Deus, de um homem tentar entender as coisas como Deus, o pecado nos afasta do Senhor. E nós perdemos então essa conexão com Deus, nós perdemos essa ligação com o divino.
Deus nos cria para sermos obra sua, para andarmos com Ele, para andarmos no jardim com Ele. E por conta das nossas opções, nós nos afastamos do Senhor. E possivelmente muitos tenham andado a sua vida inteira longe de Deus. Então, hoje, o que eu quero falar, nós precisamos efetuar uma arte em nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus nos molde de novo, nos alinhe de novo a nossa vida ao projeto original do Senhor. O que Ele faz conosco é nos resgatar do pecado e nos alinhar de novo nos projetos originais que Ele tinha para a nossa vida. É por isso que vida com Deus vai muito além de igreja. É por isso que vida com Deus vai muito além do que eu estar no encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais, encontro de jovens, encontro de qualquer coisa dentro da igreja. Porque existem possíveis situações que destroem a nossa vida. Por exemplo, relacionamentos destrutivos. Destroem a nossa vida. Traumas de infância. Sujeiras, que são os pecados que entram e determinam momentos da nossa vida. Vícios, maus hábitos, e aí por aí vai. E é por causa desses motivos que nós precisamos repensar a nossa vida. Nós precisamos repensar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações, e isso precisa ser hoje. Isso precisa ser agora, porque para construir uma casa nós precisamos de tudo isso que nós falamos aqui. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Então nós precisamos permitir algumas coisas nessa manhã. E eu quero desafiar você, para que você não saia daqui hoje do mesmo jeito que chegou. Porque esse é o meu desafio também. Eu não quero sair por aquela porta do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero sair diferente. Então, para isso, eu preciso, em primeiro lugar, permitir que o mestre de obras, Jesus, reedifique as minhas emoções. Eu preciso que Ele faça isso. O Salmo 42, ele vai dizer assim, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. E muitas vezes nós estamos assim. Mostra aí. Olha que dentro mostra, obrigado. Muitas vezes nós estamos assim. E em torno do Salmo 42, o salmista vai dizer a respeito da alma. O salmista vai falar a respeito da alma que está abatida, que está inquieta, que está triste. Como que você está hoje? Às vezes nós estamos assim como paredes totalmente destruídas, nossas emoções estão assim. E é interessante porque às vezes você não tem nada. Às vezes você está lá descansado, você não fez nada demais, você está cansado e você dorme e você acorda cansado. Não aconteceu nada com você, nenhuma tristeza, não brigou com ninguém, você não está tudo certo, mas você se sente cansado, você se sente abatido e você não sabe o porquê. Sabe por quê? Porque a tua alma está abatida. E muitas vezes as nossas emoções, elas estão iguais a ruínas. Você já ouviu aquela expressão assim, o meu mundo desmoronou. Desmorona. E aí vem Jesus e Ele quer reerguer essas estruturas que foram ao chão na nossa vida. E Jesus, Ele alcança a mais profunda ferida, que nós não queremos revelar para ninguém. Aquela ferida que a gente traz lá, que está lá retida, é um entulho que está na nossa vida e nós não queremos mexer nos entulhos porque dói. Não queremos mexer. Eu já contei para os irmãos aqui, mas para mim é o maior exemplo pessoal da minha vida, que eu preciso falar para os irmãos, porque alguns não ouviram, os que ouviram, vocês vão ter o prazer de ouvir de novo. Eu tive problema na coluna. Eu tive um problema chamado escoliose. Já ouviu falar? É um problema que dá em pessoas que sentam assim, como alguns estão sentados aqui. Eu tive que fazer 5 cirurgias na coluna. A mais pequena é ótimo, né? A menorzinha que eu levei 88 pontos. O corte começa aqui no pescoço e vai até a cintura. É lindo de ver. E cada cirurgia que eu fazia, o médico me cortava, costurava 80 e tantos pontos. Teve um que eu levei mais de 130 pontos. E eu ficava deitado em cima da cirurgia. Ficava ali. E doía, porque você está cortado, né? Você está cortado, então você deitar em cima do corte. E doía. E aí chegava um momento que eu conseguia achar uma posição
Aí alguém falava comigo, eu só mexia com os olhos, assim, porque se eu mexesse mais ia doer. E daí eu começava a ouvir ao longe um carrinho. E junto com aquele carrinho eu sabia que vinha uma mulher de branco. E diziam que ela se chamava enfermeira. E ela vinha com aquele carrinho andando no corredor, vinha batendo os vidrinhos, as tesourinhas. E ela vinha porque ela tinha que fazer curativo em mim. E ela chegava, e as enfermeiras que estão aqui, eu acho que a Ana, o Felipe, os outros enfermeiros, sabem que enfermeiro tem uma destreza, com um jeito só, ele puxa uma toalhinha, e tu tá assim, tu sobe, e tu desce. E desce com a barriga para baixo e a cirurgia para cima. E ela vem com um líquido que separa os homens dos meninos, chamado, não sei se ainda existe, na época era álcool iodado. Existe isso, Ana, ainda? Álcool iodado. Era um negócio que você olhava já doía. E ela pegava aquele negócio, pegava com uma tesoura, uma tocha de algodão, e molhava no álcool iodado, e ela começava a cantar as músicas do Caetano Veloso, e passando naquela cirurgia, que tanto doía, ela passava, aquele negócio ardia, eu falava, sopra, não dá, porque entra germes, e eu ficava ali me retorcendo, e eu passei isso muitos dias da minha vida, porque foram 5 cirurgias. Depois de um tempo, eu aprendi que quando você passa o álcool iodado, dói. Mas se ela não tivesse passado e infeccionar, eu precisava daquela dor para ficar bom. E hoje, eu tenho a cicatriz nas costas, só que tem um detalhe, cicatriz não dói. Às vezes na nossa vida nós vamos precisar passar por coisas para reconstruir esses muros que estão quebrados. E talvez você construiu sonhos, aí veio Satanás e destruiu. Talvez você construiu uma vida e hoje a vida que você construiu está em ruínas. Talvez você construiu coisas na sua vida que vem alguém com palavras, com ações, com atitudes e destruiu a tua vida. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer colocar tudo no lugar de novo. A começar por te levantar. E mesmo que você se veja no chão, ou às vezes até sem chão, Jesus quer te levantar de novo. Ele quer terminar com essas ruínas. Jesus, ele derruba o pecado e ele constrói a santidade. Jesus, ele derruba a religião e ele constrói o relacionamento com ele. Jesus derruba o passado e constrói o futuro, porque se tem uma coisa que destrói a gente é o passado. Se tem uma coisa que quebra com a gente. Então, olha o que o texto fala em Isaías, ele fala assim, esqueçam, Isaías 43, 18 e 19, esqueçam o que aconteceu, não fiquem lembrando velhas histórias, fiquem atentos, não se distraiam, porque eu vou fazer uma coisa diferente, está para acontecer e não está, você não está percebendo? Eu estou abrindo uma estrada através do deserto, eu estou fazendo correr rios em terras devastadas. Jesus está falando da sua vida. E a primeira coisa que Jesus quer fazer nessa noite é reconstruir aqueles muros que estão quebrados na sua vida. Quando Neemias estava construindo os muros de Jerusalém, o povo chega para ele, Neemias, nós não vamos poder reconstruir esses muros. E aí Neemias, mas por que não dá? Porque tem muito entulho. Meus irmãos, quantas vezes na vida da gente nós não queremos reconstruir coisas novas, porque nós não estamos dispostos a mexer nos entulhos. Para que você possa reconstruir coisa nova na sua vida, na minha vida, nós vamos ter que aprender a mexer nos entulhos. Uma segunda coisa que o mestre de obra Jesus quer fazer, ele quer reconstruir os seus relacionamentos. Amém. Mateus 22, 39 fala assim, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como? Assim. Às vezes, meus irmãos, a nossa vida está assim. Você já viu isso alguma vez? É um monte de fio dando choque. A gente está assim. A gente está dando choque. A gente dá choque, a gente leva choque.
Nós estamos assim. E Jesus está aqui falando de um mandamento, ele está falando de um princípio. Jesus não está dando uma dica aqui. Jesus não olhou para você, ó, fica a dica. Não, isso aqui é mandamento. Mandamento é ordem. Jesus dizendo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. No projeto de uma casa, o engenheiro eletricista, ele precisa planejar bem a eletricidade, porque se ele não planejar bem, você vai ligar uma tomada e vai explodir. Ou você vai colocar lá no sul nós chamamos de T, algumas pessoas chamam de Benjamin, né? Enfim, mas às vezes é uma tomada com 10 coisas ligadas, vai dar problema. Então Jesus, ele vai dizer para nós que um fio descascado ou um fio desencapado pode dar choque. E se a casa não for bem aterrada, toda a fiação vai dar problema. E na vida da gente é assim, nos nossos relacionamentos é assim. Seja relacionamento dentro de casa, com a sua esposa, com o seu marido, porque se você me disser que você nunca teve uma discussão com o seu marido, eu tenho medo de você. Se você disse que nunca discutiu com a sua esposa, eu não quero andar contigo, porque alguma coisa está errada aí, porque nós somos pessoas diferentes. Tá certo que a esposa sempre tem razão, mas a gente argumenta, né? Temos diferenças. Irmãos, se nós não cuidarmos, se nós vivermos do jeito que nós queremos, nós vamos viver dando choque, vamos viver sempre estressados com as pessoas, não perdoando, não pedindo perdão. É um verdadeiro curto-circuito, é isso aqui. E a gente quer andar com Deus, mas não dá, não tem como. Porque Jesus, ele quer reconstruir os nossos relacionamentos. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar, em Romanos 12, ele fala assim, ó, na minha versão, aqui está uma versão um pouco diferente, mas na minha versão vai dizer assim, ó, enquanto for possível, enquanto depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todos. Quer dizer, enquanto depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Como que estão os seus relacionamentos, meus irmãos? Será que hoje você precisa perdoar alguém? Será que hoje você precisa pedir perdão para alguém? Porque a verdade é que quando diz respeito a relacionamentos, todos nós aqui precisamos sempre perdoar alguém. E todos nós aqui precisamos sim pedir perdão para alguém. Como que estão os nossos relacionamentos? E hoje é mais uma oportunidade que Deus nos dá de abrir o nosso coração e reconstruir relacionamentos, porque amar o próximo é permitir que o projeto original de Deus seja construído na nossa vida. Amar o próximo é permitir que o projeto maravilhoso, o projeto original de Deus seja construído em mim, porque ele fala, como que você pode dizer que ama a Deus se você odeia o seu irmão? Então Deus quer construir ou reconstruir os nossos relacionamentos, que às vezes estão como aqueles fios ali, todos embaraçados, todos desencapados, dando choque, curto-circuito. A gente virou iracundo, virou irascível, sabe? O iracundo é aquele que está sempre bravo. Você chega, bom dia, por quê? Só se for para ti. E tem o irascível, que é aquele que fica bravo por qualquer coisa. E nós vamos vivendo uma vida assim. E aí a gente vai se afastando das pessoas. Não existe vida cristã sem o próximo. Ah, mas pastor, mas eu tenho dentro do meu carro um montão de folhetos e eu evangelizo mais do que as pessoas lá da igreja. Isso é conversa do capeta, isso é conversa do diabo. Não existe cristão de carreira solo, não existe cristão em casa, existe cristão congregando, vivendo a comunhão, vivendo o serviço, vivendo o propósito do Senhor para a sua vida. E normalmente quando nós dizemos essas coisas, é porque a gente não quer conviver com o próximo, porque dá trabalho. Dá trabalho. Deixa eu contar uma historinha para você. No tempo do Ártico, naqueles invernos terríveis que aconteciam, existia um grupo de porco-espinho, que eles pensaram assim, nós vamos morrer de frio. Então vamos nos juntar todo mundo aqui,
a gente ficando pertinho um do outro, a gente se aquece. Não é? Os casados sabem do que eu estou falando, né? Os casados sabem. Chega no inverno, a gente trança as pernas, a gente faz um monte de coisa para se aquecer. Então se abraça, tá? Os casados. Ouviram bem isso? Casados. Fora disso, provém do maligno. Tá? Os casados. E os porcos espinhos, é assim que fala? Porcos espinhos? Faz de conta que é, tá? É um monte de porco espinhos se juntaram. Vamos ficar juntinho aqui. E quando eles se juntaram, eles pensaram assim, não, mas tá espinhando. Não dá, os teus espinhos estão me espinhando. Não, vamos separar. Daí o que aconteceu? Eles começaram a morrer de frio. Até que eles chegaram à conclusão, não, é melhor a gente ficar juntinho, mesmo que tenha uns espinhos de vez em quando, a gente vai se ajeitando, vai se ajustando aqui, mas é muito melhor juntinho que daí a gente não morre. Irmãos, no reino de Deus, eu nem vou falar de igreja aqui, no reino de Deus é assim. Às vezes espinha, não espinha? Às vezes dá choque, não dá? Mas é melhor juntos do que afastados. É melhor juntos em comunhão, porque aí nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida. Andar com os nossos irmãos, reacertarmos os nossos relacionamentos, é permitir que o maravilhoso projeto original de Deus seja aplicado na nossa vida. Amém? Amém. Terceira coisa, nós precisamos permitir que o mestre de obras renove a nossa mente e purifique os nossos pensamentos. Olha o que fala Mateus 15, ele fala assim, Mateus 15, 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Às vezes, nós estamos assim, se a gente não cuidar. Às vezes, o nosso encanamento mental está sujo. E a gente só pode transmitir coisas sujas. Imagine a sua mente, imagine a minha mente, como o encanamento da nossa casa. Se ele estiver sujo, o que vai sair é sujeira. Se ele estiver limpo, vai sair água limpa. Imagina se o encanamento da sua casa estiver sujo, como que você vai tomar banho? Para alguns até vai ser uma boa desculpa, né? Mas não dá para tomar banho. Semana passada, no domingo passado, nós estávamos sem água, alguém foi lá no banheiro e ligou a torneira. E daí fez um favor imenso para nós, deixou aberta a torneira. Carila chegou aqui segunda-feira de manhã. Gente, já começou de madrugada, porque os vizinhos foram lá desligar a água. Mas a Carila chegou aqui domingo de manhã, segunda de manhã, foi de manhã, né, Carila? Foi de manhã. Não era só água. Tinha saído sujeira, estava tudo embarrado aqui, ó. Por quê? Porque quando falta água, a primeira água que sai da torneira é barro. E aquele barro bateu na pia e voou por tudo. E sujou o banheiro, sujou aqui, tudo alagou. Por quê? Porque o encanamento estava sujo. Irmãos, como que está o nosso encanamento? Eu falei isso porque se alguém abriu a torneira hoje, fecha, por favor. Porque amanhã a Carila não precisa limpar tudo de novo. A nossa boca, ela fala do que a nossa mente se alimenta. Se eu andar com o Marcel, e o Marcel só falar coisa ruim para mim, ou eu só falar coisa ruim para ele, o que nós estamos colocando na nossa mente? Coisa ruim. Eu vou chegar em casa e vou falar coisa ruim para minha esposa, ele vai chegar em casa e vai falar coisa ruim para a esposa dele, e nós vamos dormir no sofá. Né? Por quê? Porque da nossa mente, nas nossas conversas, nos nossos ajuntamentos, tem saído coisa ruim. E daí nós não alimentamos o que é bom, nós alimentamos o que é ruim. E quando nós não cuidamos da nossa mente, nós vamos sim permitir que entre pensamentos ruins. É como uma infiltração. Se tem alguma coisa infiltrando aqui, vai mofar a parede. Mas aí vem a Bíblia e fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Olha só, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, no que nós estamos focando os nossos pensamentos? O que tem saído das nossas conversas? Porque hoje nós temos um problema. Um problema que deveria ser bom, mas é ruim. Por que é ruim? Porque lá no passado, quando eu conheci a minha esposa, não existia celular. Não existia. Logo depois que nós começamos a namorar, quando ela se apaixonou por mim, eu dei essa oportunidade a ela, e a gente começou a namorar. Aí nós compramos 2 celulares, um para mim e outro para ela. Aí nós nos comunicávamos por mensagem de texto. Vocês estão nessa época? Que nós tínhamos inclusive a ligação de 3 segundos, os 5 segundos, 3 segundos, que se você descarga no telefone fixo, descarga para ela e dizia, oi. Você dizia oi e desligava, não contava, você não pagava por aquilo, era 3 segundos. E ela respondia, oi. E nós falávamos assim. Olha que ridículo. Nós falávamos assim. E aí quando compramos o celular, aí a gente começou a se comunicar por mensagem de texto. Eu te amo. Ela para mim, né? Tu é a minha vida. Sabe, aquela coisa toda. Mas as nossas conversas eram assim. Porque nós tínhamos pouca coisa para falar. Porque senão vencia o pacote de dados, não dava. Então a gente falava rápido assim, era só coisa boa. Aí depois surgiu o WhatsApp. Aí o WhatsApp ele começou a dar para você digitar. Aí você digitava, mas dava trabalho para ficar digitando. Então a gente digitava mais o essencial, né? Porque era só o essencial, porque dava trabalho de ficar digitando e tal. Mas aí depois o WhatsApp veio com mensagem de voz, aí ralou tudo. Porque aí, aquilo que a gente não consegue falar no olho do outro, a gente vai para o celular. E o celular ele virou o nosso muro das lamentações. Quanta coisa ruim a gente acaba falando, que a gente não falaria se estivesse olhando no olho. Marcelo, não vou com a tua cara, tu é isso, tu é aquilo. Ele chega na minha frente, não, mas não era bem isso, Marcelo, eu estava empolgado. Bloqueio. Ainda bem que tem esse curso do bloqueio, né? Irmãos, como que está a nossa mente? Porque o diabo está todo dia fazendo com que a gente faça coisas que desagradam a Deus. Ah, coisa boa, que a gente pudesse se reunir para glorificar o Senhor. Que a gente pudesse se reunir para dizer, louvado seja o nome do Senhor. Ô irmão, você viu lá, Marcelo, você viu o nosso culto de domingo, mas é o que pensa que estava? IBD, o pessoal participando e tal. O que a gente pode fazer para trazer mais gente no domingo? Olha lá a Fran cantando, que coisa linda a voz da Fran. Olha lá, a Júlia não. A Bruna cantando ali, que coisa legal que estava. Imagine se as nossas conversas fossem assim. Imagina que as nossas conversas fossem assim. Mas às vezes as nossas conversas entristecem o coração de Deus. Às vezes as nossas conversas entristecem o coração de Deus. Às vezes a gente põe senha no celular porque ninguém pode ouvir o que falamos. Porque se alguém vê o que falamos ali no WhatsApp, vai ficar ruim para nós. Isso não é só para os adultos. Isso é para os adolescentes também. O que você tem falado no seu WhatsApp? Falamos sobre isso sexta-feira. Então, o que você tem falado no teu WhatsApp? O que você tem falado nos seus ajuntamentos? Qual é o lugar de Jesus nas suas conversas? Irmãos, purifique os seus pensamentos de morte e traga pensamentos de vida. Purifique os seus pensamentos de divórcio, de separação, com pensamentos de restauração. Purifique os seus pensamentos de desistência e traga pensamentos de perseverança. Purifique os seus pensamentos pessimistas com pensamentos otimistas. Tem mais uma coisa que nós precisamos permitir que o mestre de obras faça na nossa vida. Ele precisa repintar a nossa vida. Repintar a nossa vida com alegria. Olha o que diz o texto, João 15, 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja sempre completa. Às vezes a gente está assim. Olha que casa mal pintada. Você pintaria a sua casa assim? Você pintaria assim a sua casa? Não pintaria.
Qual é a cor da sua vida? Um dia eu fui convidado para falar numa escola para alunos do ensino médio e o tema era perfeito. Eles queriam que eu falasse assim, sobre o tema: a vida tem a cor que você pinta. A vida tem a cor que você pinta. Qual é a cor da sua vida, irmãos? Será que a tua vida está ficando tudo opaco? Será que tem cantinhos da sua vida que estão embolorados, estão mofados? Será que as paredes do seu coração, de tantas feridas, já se tornaram preto e brancas, de tantas feridas que você não curou, teu coração está lá apertadinho, todo machucado? Irmãos, nós somos a geração colorida. Tudo que você vê em relação à moda, à comida, sempre está envolvido em cores. Você lembra dos carros como eram antigamente? Era preto, era branco, e no máximo tinha um vermelho, às vezes, nem sempre, mas a maioria dos carros era preto e branco. Você via fotos do passado, não é? E você via aqueles carros, quase tudo da mesma cor, não tinha muita vida. Hoje você vê carro de tudo que é jeito, verde-limão, roxo, bofetada, você vê de tudo. Por quê? Porque nós somos a geração colorida. Só que às vezes a nossa vida está assim, está mal pintada. E de repente o seu sorriso não passa de uma pintura com tinta guache, com tinta têmpera, que se pegar água, tira. O seu sorriso, às vezes, ele é tão exterior somente que ele não reflete absolutamente nada do que está no seu coração. As pessoas não conseguem ver o azul do céu, meus irmãos, porque elas vivem de cabeça baixa, olhando para o chão. O diabo faz isso com as pessoas. E a cada dia, meus irmãos, mais pessoas têm andado de cabeça baixa, olhando para o chão, e não conseguem ver a obra-prima de Deus no mundo, na criação, nas pessoas, nos irmãos, na igreja. Irmãos, Jesus é o maior pintor de todos os tempos. Tem até uma música, né? O maior pintor do mundo está pintando a sua história. Deixa eu contar para você que existe um pintor pós-impressionista chamado Paul Cézanne. Ele é dono da pintura mais cara vendida no mundo. Essa pintura ali, conhece? Essa pintura se chama Os Jogadores de Carta. Ela foi feita em 1863 e ela foi vendida para uma família real do Catar por 260 milhões de dólares. Você pode imaginar o que é isso? 260 milhões de dólares. Por conta dessa pintura. Do jogo de cores, da qualidade das tintas. Ela foi a pintura mais cara que foi vendida na história. E essa pintura, por melhor que ela seja, ela não pode ser comprada. Ela pode ser comprada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha dinheiro pode comprar. Mas a maior obra de arte que a humanidade já viu, ela não foi pintada com tinta, mas ela foi pintada com sangue. Jesus, ele se entregou por você. E ele fez com que a sua vida voltasse a ter cor. E mediante essa cor mediante ao sangue que ele verteu no Calvário. Então esse preço que Jesus pagou por você é muito maior do que os 260 milhões que pagaram por esse quadro. Porque você é a pintura única de Deus. E você vive olhando para o chão, olhando para os seus problemas. Nem os milhões da família real do Catar, ninguém podia pagar o preço que Jesus pagou por você naquela cruz. Como se não bastasse isso, Deus, ele pinta nos céus o arco-íris como sinal da nova aliança conosco. Como que está a pintura da sua vida? Como que estão o teu interior? Você tem olhado para o chão o tempo todo, olhando para os seus problemas, para as suas tristezas? Você tem olhado por aquilo que você não conseguiu? Você tem olhado para aquilo que não aconteceu? E você não está conseguindo olhar para aquilo que aconteceu? Para aquilo que Deus fez, para aquilo que Jesus fez. Nós estamos preocupados com aquilo que nós não temos. Em último lugar, nós precisamos permitir que Jesus
Ele restaura o nosso interior. 2 Coríntios 5,17 fala assim, você sabe de cor, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você decoraria a sua casa assim? Essa seria a decoração da sua casa? Irmãos, Jesus é o maior e o melhor design de interiores que você poderia conhecer. Ele restaura o nosso interior e nos faz nova criação. Jesus restaura o nosso interior e faz de nós coisas novas. Apocalipse 21 fala assim, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O que trouxe você aqui hoje? O que está no seu coração agora? Jesus não quer simplesmente fazer o que nós já falamos aqui, mas Ele quer ir além em você. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer da tua vida tudo novo. Se até aqui você tem dado circuito, se até aqui os teus muros estão desconstruídos, se até aqui a tua casa está mal pintada, se até aqui o teu interior está mal decorado, Jesus quer fazer tudo novo. Amém. E o único pagamento que Ele quer é que você aceite isso. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quer trazer a vida dele para a sua vida. Amém. Você quer isso? Amém. Jesus quer trazer a vida dele para a sua vida. E o que você é por dentro reflete o que você é por fora. A Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? O que o coração alegre faz? Formoseira. Aformoseia o rosto. O coração alegre nos deixa felizes. Irmãos, nós temos tantas alegrias por sermos de Jesus, que nós deveríamos começar a segunda-feira saindo na rua, dando bom dia até para poste. Amém. Jesus nos salvou. Jesus nos reconstruiu. Ele quer reconstruir todos os aspectos da nossa vida, o nosso interior, nossos relacionamentos. Ele quer mexer nisso tudo. E eu quero deixar um desafio. Se você, hoje aqui, presente aqui, ou que alguém que vai nos assistir pela internet depois, tem alguém para o qual precisa pedir perdão, faça isso hoje. Se alguém aqui ainda precisa perdoar alguém, faça isso hoje. Se é que você quer que o plano original de Deus comece a ser plantado em você. Porque viver vida cristã é viver de renúncia. Ah, mas eu sou assim, então deixa de ser assim. Ah, mas eu fui criado assim, então foi criado errado. Muda. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Se você é de Deus, você consegue. Porque se hoje você é a mesma pessoa que você foi ontem, você perdeu tempo. Porque com Jesus, o que eu sou hoje tem que ser melhor do que eu era ontem. E o que eu vou ser amanhã tem que ser melhor do que eu sou hoje. Porque esse é o processo de santificação. E não tem ninguém aqui que não tenha pecado. Tem alguém aqui que não pecou ainda? Não tem, porque se você um dia parar de pecar, você morreu. Todo mundo peca. Todo mundo comete falhas. Mas Jesus Cristo reconstrói a sua vida. Ele torna você nova criatura. Não dá para ser a mesma coisa que você foi ontem, ser hoje. Então reconstrua a sua vida. É fácil? Não. Dá para fazer sozinho? Não. Anda com alguém, anda com Jesus, mas não anda sozinho. Muda. Porque esse é um projeto de Deus para a nossa vida. É assim como a igreja cresce. É assim que a gente cresce, mudando a nossa história. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém.